Olá pessoal, aqui estamos nós com o nosso Bom Dia Bob Dylan, sempre com muita alegria, trazendo uma música do Bob Dylan por semana. Sobre ela a gente fala sobre alguma coisa sobre a letra, sobre as circunstâncias que ela foi feita. Vocês conhecem, né? Já sabem como é o nosso Bom Dia Bob Dylan. Muito obrigado a todos os inscritos, muito obrigado pelos likes, compartilhamentos e vamos nós com mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de Just Like Tom Thumb's Blues. Essa música foi lançada no álbum Highway 61 Revisited. Esse álbum aqui, que é o álbum que tem como faixa de abertura nada mais, nada menos que Like a Rolling Stone, a minha música número 1 de Dylan. Eu diria que música número 1 como um todo. E, e eu me surpreendi que estamos no vídeo número 82 e até agora só tinha feito 2 vídeos sobre esse álbum, músicas desse álbum, e a Desolation Row e a Ballad of a Thin Man, nos vídeos número 16 a 17. Já estamos no 82, já fazia muito tempo, então tá mais que na hora de trazer mais uma música desse álbum. E eu não vou trazer nunca Like a Rolling Stone, porque é uma música sobre a qual eu acho que eu não tenho condições de falar sobre ela tudo que merece ser dito. Para vocês terem uma ideia, parece que existem 500, mais ou menos 500 livros sobre a obra de Dylan. Havendo inclusive livros só sobre Like a Rolling Stone. Então eu admito minha incapacidade de falar dessa música. Mas vamos então falar de outras. Vamos falar de Just Like a Tom Thumb's Blues. Mas antes vamos falar um pouquinho do álbum, né? Ele foi gravado entre junho e agosto de 65, foi lançado em agosto de 65. É considerado um dos álbuns mais revolucionários de todos os tempos. E ele meio que rompeu. Claro que depois ele voltou a namorar, a flertar com a música folk, né? Mas na ocasião tinha sido uma espécie de ruptura, porque foi um álbum totalmente elétrico. E o imediatamente anterior, Bringing It All Back Home, ele ainda havia feito o quê? Estamos na época do vinil, né? Então ele fez um lado elétrico e um lado acústico. Mas nesse então o pessoal do folk deve ter chegado à conclusão: nós perdemos esse soldado aí das nossas hostes, né? Porque Dylan fez um álbum completamente elétrico, não é? E muito bem. Então vamos falar sobre Just Like Tom Thumb's Blues. Tem um título estranho, né? Igual ao blues do Tom Thumb. O que será isso, né? Bom, outras músicas estranhas, Ballad of a Thin Man também é um título estranho. Enfim, mas quem seria Tom Thumb? T-O-M-T-H-U-M-B. Bom, antes disso, eu já disse lá por ocasião do Changing of the Guards, foi no vídeo número 54, que fazer esses vídeos me trazem muito ensinamento. Eu mesmo nunca tinha me dado conta de pesquisar quem era esse Tom Thumb. Eu ouvia a música meio como música de elevador, e para fazer esses vídeos eu me esmero, eu estudo, procuro saber detalhes para contar aqui para vocês. E quem eu descobri que seja esse Tom Thumb? Nada mais, nada menos, ou ninguém mais, ninguém menos que aquele personagem de histórias infantis que no Brasil é conhecido, acredito que nos países de língua portuguesa, é conhecido como o Pequeno Polegar. Tom Thumb é o Pequeno Polegar. Então eu só fui saber disso porque eu fui estudar para fazer esse vídeo aqui para vocês, né? Assim como fui saber que Changing of the Guards é uma música que tinha sido feita para Joana d'Arc. Enfim, então como é que a gente pode traduzir o título dessa música? Alguma coisa como igual ao blues do Pequeno Polegar. Mas o que significa isso? O que será que significa isso? Eu já adianto que não vai valer muito a pena a gente procurar descobrir certas coisas em certas músicas de Dylan, que são indecifráveis, não adianta nem a gente procurar investigar muito, porque não vale muito a pena. Eu comparo mais ou menos como tentar entender algumas letras de Dylan é mais ou menos como a gente ler Ulisses do Joyce, que aliás eu li e achei maravilhoso, mas eu não me preocupei em entender o que era. Eu curtia a leitura e ponto. Muito bem, algumas músicas de Dylan é mais ou menos assim. Então, curiosidade sobre Tom Thumb que eu procurei saber. Foi o primeiro conto de fadas impresso em língua inglesa. Isso foi em 1621.
E tem muitas aventuras lá, cheias de fantasias, né? Teve uma historinha que o pequeno polegar foi engolido por uma vaca, depois ele foi regurgitado, enfim, tem histórias fantásticas, né, a respeito desse Tom Thumb. É lógico que uma coisa voltada mais para o público infantil e infanto-juvenil, né? Então, apesar de ser tratado como um personagem fictício, especula-se que tenha havido de fato uma pessoa chamada Tom Thumb, que teria vivido entre 1519 a 1620, ou seja, quase que inacreditáveis para a época, 101 anos. E para quem supostamente existe um túmulo, na lápide tem esse nome, na cidade, deixa eu pegar aqui a cidade, Tattershall, no Reino Unido, suponho, Inglaterra, né? E consta então que esse Tom Thumb era um anão, daí o pequeno polegar, um anão que teria servido ao rei Arthur e que no caso foi inspirador desse farto material aí, né, para a literatura inglesa. E assim como o Tom Thumb da literatura, a música também flerta aí com esse mundo fantástico, né? Então eu, aproveitando aqui a minha cola, né, eu posso dizer, bom, o Dylan disse em 1966 em Melbourne, o disco tinha sido lançado há poucos meses, né? Isso me fez lembrar o Dylan comparando com o nosso Abelardo Barbosa Chacrinha, que veio para confundir e não para explicar. Os mais novos talvez não saibam quem é Chacrinha, mas os mais antigos se lembram dessa frase. Eu vim para confundir e não para explicar. E o Dylan, então, num show lá em Melbourne, ele disse que o Tom Thumb, na verdade, era um pintor na cidade do México que viajava o país inteiro, o tempo inteiro, que na ocasião ele estava com 125 anos, acredite quem quiser, que estava com 125 anos, mas que ele estava firme e forte, só que ele estava passando por uns momentos de tristeza, daí o blues do título. Então, o Tom Thumb do Dylan, cheio de fantasias, que nem o Tom Thumb, que nem o seu xará literário, né? Essa história dita pelo Dylan, acredite quem quiser. E a estranheza dessa música se confirma aí ao longo da letra, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas a letra tem uma estrofe que está na primeira pessoa, outra estrofe está na segunda pessoa, outra estrofe está na terceira pessoa, e mais uma vez eu lembro aqui do Ulisses, do James Joyce, que tem vários estilos literários, formas de contar a história, conforme ele muda o capítulo, né? Como se estivesse lendo um romance completamente diferente em cada capítulo que você muda. E aqui também. Então é uma diversidade de narrativas, de maneiras narrativas, que acaba sendo, digamos, impossível saber quem é que está cantando, saber quem é que está cantado. Então é uma loucura isso aqui, né? Tem personagens femininas muito curiosas, sedutoras, né? E podem acabar com você. Um dos versos, duas personagens, Santiane e a outra, me escapou agora o nome dela, que podem acabar com você. São personagens fictícias, evidentemente. O ambiente também é uma cidade que não é dado nome, Juárez. É uma cidade que não sei se existe, uma cidade certamente pelo ambiente, uma cidade fronteiriça ali, México, Estados Unidos, né? Tentadora também, uma cidade misteriosa, perigosa, tentadora, um misto disso tudo. Então, em resumo, não adianta, não vale muito a pena a gente tentar decifrar o que trata dessa música aqui, não é? Então, eu só digo que é uma música bastante interessante. Vamos ouvir e curtir, né? E eu apresento aqui a versão oficial do álbum, uma versão que ele apresentou e que veio depois a ser oficializada, digamos, gravada aqui, lançada no Bootleg Series Volume 4. Olha aqui, live 1966. Não a de Melbourne, aqui foi em Manchester, na Inglaterra. Então, trago essas duas versões, também mais uma do Bryan Ferry, que eu achei excelente, recomendo muitíssimo que vocês vejam. Cliquem lá na descrição, achem o link dessa do Bryan Ferry. E eu encerro dizendo o seguinte: ontem, Shakira se apresentou em Copacabana. Eu fiz uma pesquisa para saber se Shakira tinha gravado alguma coisa de Dylan, não gravou nada. Se não, teria sido alguma coisa gravada por ela aqui de Dylan.
Muito obrigado e até a próxima!